Começar essa parte de integração, no plano complexo. Então, vou começar com formas diferenciais. Então, uma forma diferencial, vamos chamar forma diferencial, ômega. Ué, acabei de desligar. Alô? Alô? É a Carla? Tudo bem. Olha só, agora eu não posso falar, não. Eu vou dar aula, daqui a pouco eu ligo, depois da aula eu ligo, tá bom? Lá para as 3 horas, 3 e pouco, tá bom? Tá. Tchau. Eu tinha desligado. Bom, então, uma aplicação, então, não aberto, né? Então, essa definição vale para qualquer RN, mas vamos dar no aberto de C. Então, isso aqui é uma aplicação de U no conjunto de funções lineares de C em C, lineares reais, né? Tá certo? Então, ok? Vou distinguir uma aplicação linear, ela vai ser R linear, né? Tá? Então, aqui nesse caso aqui, eu digo que ela é R linear. Certo? Então, quer dizer, a cada ponto Z pertencente a U, isso aqui é uma aplicação linear de C em C, né? Certo? Ou de R2 em C, se nós identificarmos C com R2, né? Tá? Então, uma base de isso aqui é um espaço vetorial, né? Isso aqui é um espaço vetorial, tá certo? E a base, eu vou denotar assim, a primeira seria a primeira projeção. Então, essa primeira projeção, eu vou denotar como dx, tá certo? Ok? E a segunda projeção é o dy, então. Certo? Bom, então, toda forma no aberto U. Então, isso é uma base do espaço vetorial, né? Toda forma no aberto U, ela pode ser escrita como, botar assim, F de Z dx, G de Z dy, né? Certo? Onde F e G então, são funções de U em C, né? Certo? Ok?
Bom, outra base do espaço é o dz, que é o dx mais idy, e o dz barra dx menos idy, certo? Então, o dz aplicado, vou botar assim, A mais IB, é A mais IB mesmo, né? Certo? E o dz barra, A mais IB, A menos IB, certo? Então você tem o dz é dx mais idy, o dx, dz mais dz barra sobre 2, dy, ok? Então a forma é de classe CR, se A e B são de classe CR. Tá certo? Ok? A e B são, opa, aqui, FG, né? FG. Então, substituindo aqui o dx naquela fórmula lá, a gente obtém também que essa forma pode ser escrita dessa maneira, onde o A como é que é? Bom, vocês calculam aí. É fácil fazer a mudança de base aí. Bom, não vou fazer. Então, primeiro exemplo, então, seria diferencial de uma função. Diferencial de uma função, então, você tem uma função de U em C, derivável. Então você tem a forma df, né? Tal que df de Z é derivada de f no ponto Z, certo? Derivada de f no ponto Z. Então o df ele vai ser df dx, dx, df dy, mas ele também tem uma decomposição em termos dessa outra base aqui, né? Então, isso por definição vai ser df dz, dz, df dz barra, certo? Ok? Então, se f é holomorfa, né? Se f é holomorfa, então a derivada dela, o df, só tem essa parte aqui, né? Certo? E o df dz é o f' de z, certo? Então, o df é f' de z, dz, e o df dz barra é zero, né? Se o f for holomorfo, tá? Na verdade, se somente se, né? Certo? Se somente se, isso aí é verdade, tá? Então, essa equação aqui corresponde às equações de Cauchy-Riemann, tá certo?
Se você escrever a parte real e a parte imaginária, isso aqui vai corresponder à equação de Cauchy-Riemann. Bom. Então, uma definição aqui. Forma exata. Então, eu tenho uma forma em U. Dizemos que ela é exata num aberto V contido em U. Se existe uma função f de V e C derivável, tal que ômega restrita a V é o df. Ela pode ser exata em subconjuntos abertos de um aberto U, mas não ser exata em todo U, tá certo? Isso a gente vai ver exemplo depois. Tá? Então, dizemos também que F é uma primitiva de ômega em V. Tá? F é uma primitiva de ômega em V. Então, o primeiro resultado é que duas primitivas no aberto conexo diferem por uma constante, né? Então, se eu tenho aqui o V, né, um aberto conexo, e F1, F2 primitivas de uma mesma forma em V, então F2 menos F1 é uma constante, né? Então isso é fácil, não vou provar esse teorema. Simplesmente que se a diferencial é a mesma, quer dizer que a derivada dessa função é zero, né? Então ela tem que ser constante. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo seria, se eu pego, digamos que eu tenha um U contido C estrela e G um ramo do log, né? Do logaritmo. Complexo, né? Então, o DG é o G' de Z dz, certo? Isso aqui é dz sobre z, porque a derivada do log é 1 sobre z, né? Tá? Agora, isso aqui se escreve. A gente pode escrever na base dx dy. Multiplico aqui pelo conjugado, numerador e denominador. Fico com isso aqui. E agora eu posso separar a forma diferencial. Vai ter uma parte real e uma parte imaginária, certo? Quer dizer, ou seja, vai ser, a parte real vai ser x dx mais y dy sobre x2 mais y2. E a parte imaginária vai ser i x dy menos y dx sobre x2 mais y2. Então, essa parte aqui, o que é? Isso aqui
é o D, aqui o logaritmo real, tá certo? E essa parte aqui é diferencial do argumento, é o dθ, né? Chamar de dθ, certo? Essa forma dz sobre z, ela está definida em C estrela, né? Quer dizer, ok? Então, a dz sobre z é uma forma C infinito em holomorfa, C infinita em C estrela, né? Certo? Agora, o log, ele não tem ramo definido em todo C estrela, certo? Então, essa forma aqui é dz sobre z, ela é exata nos abertos U contido em C estrela, tais que o log tem um ramo definido, né? Definido. Mas ela não é exata. Não é exata em todo C estrela. Tá? Ela não pode ser exata em todo C estrela. Tá? Porque o log não tem ramo definido todo C estrela, né? Porque nós já vimos que o log é a inversa da exponencial, né? É uma inversa da exponencial. Mas a exponencial não tem inversa em todo C estrela, certo? Ok? Bom, então... Então vamos dar uma definição que engloba esse tipo de forma. Vou dizer que é fechada. Então, uma forma ômega é fechada no aberto U contido em C, se para todo ponto Z0 pertencente a U, existe um aberto V contido em U com Z0 pertencente a V, tal que ômega tem primitiva em V, né? Certo? Então, essa forma ela é fechada em C estrela, certo? Embora não seja exata, é localmente exata. Então, o segundo teorema na verdade é bem fácil. Depois a gente vai ver aqui vale a recíproca dele. Tá certo? Ômega, uma forma de classe U em U, parte contida em C. Então, se ômega é fechada, então dA dy igual a dB dx. A condição
necessária, e mais para frente nós vamos ver que é suficiente também, tá certo? Ok? Mais para frente vamos ver que é suficiente. Mas a demonstração é bem fácil. Quer dizer, se você tem um aberto V, tal que ômega restrito a V igual a df, né? Onde f é uma função de V em C. Então, como quer dizer, a ômega é df dx, df dy, dy. Então, como o A e B eles são de classe C1, né? Então a função f é de classe C2, tá certo? F é de classe C2. Ok? E, portanto, vale o teorema de Schwartz, né? Teorema de Schwartz, que diz que D2F dx dy, D2F dy dx, né? Então, essa equação aqui é equivalente a essa aqui, certo? Essa aqui, ok? Bom, então, um exemplo, vamos ver um outro exemplo, seriam as funções harmônicas. Um exemplo. Funções harmônicas. Então, vamos considerar uma função chamada de U em C, função de classe C2, tá? É harmônica se satisfaz equação diferencial parcial delta U igual a zero, onde delta é o operador diferencial D2 dx2 D2 dy2, quer dizer, D2 dx2 de U mais D2 dy2 de U é igual a zero. Tá? Então, um exemplo disso aí são, por exemplo, se f de U em C é holomorfa, vou supor de classe C2, mas na frente vamos ver que ela é de classe C infinito, mas vamos supor que ela é de classe C2. Então, a parte real de F e a parte imaginária de F e a própria F são harmônicas. Tá? São funções harmônicas. Tá? Então, isso aí decorre da equação de Cauchy-Riemann. Relação de Cauchy-Riemann, né? Tá? Que diz que, vamos chamar então a parte real de U, a parte imaginária de V, então a equação de Cauchy-Riemann me diz que du dx igual a dv dy, du dy igual a menos dv dx. Então, derivando aqui com respeito a x mais uma vez, derivando aqui com respeito a y,
Aí usando o teorema de Schwartz, né? Esse aqui é igual a esse. Então soma, dá zero, né? Certo? Ok? Então, analogamente, a parte imaginária também é harmônica. Como o conjunto das funções harmônicas é um espaço vetorial. Tá? É um espaço vetorial. Então, você soma AU mais IV, também obtém uma função harmônica, certo? Então, ok. Vamos ver agora a integração. Integração de formas em caminhos. Bom, eu vou supor que eu tenho uma forma, pelo menos contínua, contínua em U, aberto de C, e vou considerar um caminho gama com imagem, e vou supor que ele é de classe C1 por parte. Então, isso aqui significa o seguinte: definição C1 por partes seria o seguinte. Primeiro, ele é contínuo, né? Tá? Contínuo. E segundo, que existe uma partição. Vamos supor que existe uma partição do intervalo AB, tá? Do intervalo AB, tal que a restrição de gama a cada subintervalo aqui, digamos TJ mais 1, é de classe C1. Então, ela é de classe C1 no intervalo fechado, quer dizer, ok? Ela tem derivada no intervalo aberto, derivadas laterais nos extremos do intervalo, tá? E a função definida por essas derivadas são contínuas. Tá? Então, a gente vai definir a integral. Então, eu quero definir a integral de ômega no caminho gama, né? Então, vou supor primeiramente que gama é C1 no intervalo todo, e depois, então nesse caso aqui eu vou definir a integral de ômega em gama como sendo a integral de A a B de ômega no ponto gama de T aplicado gama linha de T dt. Então isso aqui é uma forma diferencial, né? É uma aplicação que a cada ponto do aberto associa uma transformação linear. Então, essa transformação linear estou aplicando aqui no vetor. Então, por exemplo, se o ômega é A dx mais B dy, então isso aqui vai ser a integral de AB de A gama de T. Aí vamos supor que o gama de T é x mais y, x de t mais y de t. Né? Certo? Então, definição. Se você escrever na outra base, então isso aqui seria
certo? Isso é isso aqui, ok? Essa integral aí, dividida em duas partes, evidentemente. Isso aqui é uma função, né, de t, que tem a parte real e a parte imaginária. Aí você integra a parte real, integra a parte imaginária. Tá? Bom. Então, essa é a definição. Bom, então nós temos dois tipos de mudança de variável. Eu vou dizer quais são os tipos. Primeiro, a gente pode fazer a mudança de variáveis no U, e pode fazer também no AB, tá certo? Tá? Então, que se chama, quando eu faço a mudança de variável no AB, quer dizer, eu vou dizer que é uma reparametrização do AB, tá certo? Então vamos considerar eu esqueci de definir, no caso geral, eu esqueci de definir, aí você integra em cada, no caso geral, isso aqui vai ser você soma as integrais cada subintervalo aí, certo? Ok? Integra cada intervalo onde a gama é C1 e depois soma. Bom. Então, vamos considerar aqui uma função, chamar uma reparametrização, que é, vamos supor que ela é C1 por parte. Tá? Quer dizer, ou seja, existe uma partição desse intervalo, tá, o que é H, e aqui eu vou supor duas coisas, duas possibilidades. Certo? Essas duas possibilidades aqui. Os extremos do intervalo são levados nos extremos. Tá? Então, eu vou considerar então a curva gama composta com H, que vai ceder em U também, né? Certo? Então, o que vai acontecer, é o teorema, diz que a integral de ômega, aqui é gama composta com H, né? Gama composta com H, ela vai ser igual e caso seja no outro caso vai dar menos, né? Então esse teorema ele decorre do teorema de mudança de variáveis nas integrais reais, tá certo? Demonstração decorre teorema
mudança de variáveis, nas integrais em R, né? Então vocês podem ver no livro do Elon, por exemplo, tem esse mudança de variáveis nas integrais reais. E é só fazer a substituição e ver que você vai reduzir exatamente a um problema de mudança de variáveis em integrais reais. Não está feito no livro isso aí, tá? Então, interessante aqui é o seguinte, é que, uma vez provado esse fato aí, quer dizer, a integral não depende da parametrização, se a parametrização satisfaz isso aqui, né? Leva os extremos no extremo, mas levando o extremo inferior no extremo inferior, o extremo superior no extremo superior. Então, isso aí me diz o seguinte, para efeito de integração, podemos supor sempre que a curva, não, que o caminho, ele está definido no intervalo 0,1. Certo? Ok? Qualquer intervalo, você tem ele tem ele é reparametrizado por esse intervalo 0,1 aqui, né? Certo? Ok? Então, para efeito de integração, podemos supor sempre que está definido no intervalo 0,1. A gente também pode definir uma relação de equivalência, que é gama 1 é equivalente a gama 2, se somente se gama 2, onde H, não? E tá? Reparametrizo para uma coisa que mantém a orientação do intervalo, certo? Então, essa relação de equivalência, quando eu considero o conjunto das gama, que tal que gama de 0, digamos, igual a Z0, gama de 1, que tem a mesma imagem, o conjunto das gamas tem a mesma imagem, tá certo? E uma é definida a partir da outra por uma reparametrização, então isso aí eu digo que é uma curva parametrizada, é uma curva, é um caminho sem parametrização, orientado. Só a única coisa que eu exijo é que ele seja orientado, né? Ok? Está indo daqui para cá. Ok? Bom. Agora, aqui eu vou fazer umas operações com caminhos. Então, eu vou supor que eu tenha aqui 2 caminhos. Em U. 2 caminhos em U. Eu vou definir a adjunção de gama 1 e gama 2. Para isso eu vou supor que o gama 1 de 1, gama 2 de 0, tá? Ok, então, eu peguei um caminho. Gama 1, ligando aqui um ponto Z0, ponto Z1, e um gama 2 aqui, ligando Z1 a Z2. Né? Ok? Então, definir a junção dessa maneira.
Então, ele vai percorrer a mesma imagem do caminho γ1 de 0 a 1/2. Então, ele seria γ1 de 2t certo? Ok? E aqui ele vai percorrer de 1/2 a 1. Ok? Então isso define um caminho contínuo, tá certo? A observação é que se o γ1 e o γ2 são classe E1 por partes, esse aqui também é, tá? Ok? Então, pela definição, a gente obtém imediatamente o seguinte, que a integral isso aqui decorre diretamente da definição e desse teorema que diz que não depende da parametrização, certo? Então, a integral de ômega na disjunção é a soma das integrais. A gente pode definir agora também o caminho inverso, né? Caminho inverso. Então, γ menos 1 ele é definido percorrendo o γ ao contrário, 1 menos t. Tá? Aí tem uma vantagem de você considerar definido no intervalo 0, 1, é porque fica mais fácil as fórmulas, tá certo? Ok? Se você botasse num intervalo AB qualquer, tem a fórmula, mas é mais difícil de escrever, né? Certo? Bom. Então, para aquele teorema lá, você tem que integral de ômega γ menos 1 menos integral de ômega em γ. Certo? Bom, então agora tem um outro tipo de mudança de variáveis, que é a mudança de variáveis no contradomínio. Quer dizer, no domínio da ômega, tá? Contradomínio da curva, né? Certo? Então, aqui eu vou supor que eu tenho uma f de V em U, onde V é um aberto. V e U são abertos, né? Ok? Agora eu tenho um caminho γ 0, 1 em V e uma forma ômega forma em U. Tá? Tá. O caminho γ, depois a gente vai, por enquanto não, a gente vai definir. Eu vou supor que a F é pelo menos de classe C1, né? Para poder definir a forma F estrela de ômega. Então, quer dizer, eu tenho a F aqui, U, V, né? Tem a forma ômega. Aqui eu vou definir uma forma aqui no V, né? Então, isso aqui, no ponto Z, aplicado com vetor U, isso aqui o que é? Isso aqui é ômega no ponto F de Z, quer dizer, eu transformo o Z daqui, passo para cá, F de Z, né? Calculo o ômega aqui, né? Agora, evidentemente, o meu U está aqui, né? O vetor U está aqui. Então eu vou pegar esse vetor e levar para cá com a derivada da F. Tá certo? Então, na verdade, quer dizer, o F estrela de ômega, esse aqui é o ômega no ponto F, composta com DF, tá certo? Isso aqui é composta de transformações lineares, tá certo? Ok? Composta de transformações lineares. Bom, então agora, o teorema que a gente tem aí, de mudança de variáveis, é que
você tem uma forma contínua em U, uma F de V em U, classe C1, e um caminho C1 por parte em V, né? Então, você tem a seguinte fórmula, mudança de variáveis, a integral de ômega. Então, o F, o caminho gama, ele está aqui, né? Mas quando você compõe com a F, né, à esquerda, fica um caminho aqui, certo? Então, essa integral aqui coincide com a integral do F estrela de ômega em gama, certo? Então, isso aí é simplesmente a regra da cadeia. Isso aí é a regra da cadeia, essencialmente, tá? Porque é que a minha forma ômega, né, ela se escreve A dx mais B dy, né? Então, quando eu for calcular isso aqui, eu vou fazer ômega no F gama de T, né? E vou certo? Vou fazer isso aqui, não é isso? Tá? Então, isso aqui dá A composta com F, composta com gama, de T, X... Agora, isso aqui dá o quê? Dá... Então, bom, você escreve a F como U mais IV, né? Tá certo? Isso aqui dá F igual a U mais IV, certo? Então, fica U composta com gama linha de T certo? Agora, então, isso aqui, fazendo as contas aqui, isso aqui dá... Vamos botar assim, X mais Y, X. Vamos chamar a variável em V de U e V, né? As variáveis em V, W, U mais IV, né? Certo? Então, é só fazer a conta aqui, aplicar a regra da cadeia, certo? Eu não vou fazer, está feito no livro aí. Trabalho meio inútil, certo? Então, vou botar uns pontinhos aqui só para ver no livro. Então, no caso em que função no caso aqui, a ômega é f de z tz, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que toda fórmula, ela se decompõe assim, né? Certo? Agora, uma forma que se escreve só dessa maneira aqui, tá certo? Eu vou dizer que é uma 1-0 forma, ok? Então, isso aqui, por definição, é uma 1-0 forma. Tá? E uma que se escreve como G de Z, dz barra, vou dizer que é uma 0-1 forma. Tá? Bom, uma justificativa para isso seria a seguinte.
teorema de mudança de variáveis, tá? Quando eu faço essa mudança de variáveis, se a f for, digamos, vou chamar de A aqui, A, né? Tá? Vamos dizer que a f de V em U é holomorfa. Tá? Ok? Então, quer dizer, vou fazer a mudança de variáveis ali. Então, f estrela de uma forma desse tipo aqui vale o quê? Então, isso aqui é A composta com F, variável W, vou chamar de W, variável. E aqui vai ficar F'. E a dF é F' de W, dW, né? Certo? Ok? Tá? Então, quer dizer, uma função holomorfa, ela transforma uma 1,0 forma no contradomínio da função numa 1,0 forma no domínio, certo? Que não, aqui só aparece o termo em dw, não aparece o termo em dw barra, tá certo? Analogamente, se você pega uma 0,1 forma, né? Seu dz barra, né? Tá? O transformado também é uma 0,1 forma, ok? Então, isso aí é uma coisa interessante que é bastante usado aí. Então, nesse caso aí, quer dizer, no caso de holomorfo, então, a gente vai utilizar aí para frente. Agora, vou dizer que a forma é holomorfa quando ela é uma 1,0 forma e o A é uma função holomorfa. Isso a gente vai definir mais um pouquinho para frente. Ok? E com isso, então, a gente tem essa... Bom, então agora vamos ver um teorema sobre formas fechadas. A gente tem o seguinte, exatas, aliás. Então, tem o seguinte teorema. Então, suponha que eu tenha ômega, uma 1 forma contínua em U, tá certo? Então, seguintes afirmações são equivalentes. Então, A ômega é exata. Vou supor em U mesmo, em U, né? Certo? B. Para todo caminho C1 por parte fechado, gama em U, vale que a integral de ômega em gama é igual a 0. Tá? E, finalmente, C, dados dois caminhos, se gama 1, gama 2,
São dois caminhos. C1 por parte. Tais que gama de 1, gama 1 de 0, gama 2 de 0, tem que ter o mesma origem, mesmo final, tá certo? Então, você tem integral de ômega em gama 1 igual integral de ômega em gama 2, certo? Então, essas são condições necessárias e suficientes para que uma forma seja exata. Tá? Bom, então, vamos demonstrar isso aí. A demonstração. Então, eu vou provar que A implica B. A implica B, quer dizer, a ômega... Não, vamos botar assim, vamos supor A, né? A. Então, quer dizer, a ômega é um df, né? Onde f é uma função diferenciável de U e V, não é isso? Então, a integral de ômega num caminho gama qualquer, tá certo? A integral df no caminho gama, por definição, isso aqui, o que que é? Isso aqui é tá? Não? Supondo que o caminho gama está definido de 0 a 1, por definição é isso aqui, né? Agora, isso aqui o que que é? Pela regra da cadeia, isso aqui é a derivada com respeito a t, né? Dessa composta, né? Tá certo? Então, portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é f gama de 1 menos f gama de 0. Tá? Então, é evidente que A implica B e C, certo? A implica B e C, né? Tá certo? Ok. E por outro lado, B equivalente a C, né? Porque se você tem, quer dizer, bom, é evidente que C implica B, né? Certo? Porque se você tem um caminho fechado, ok? Você tem um caminho fechado, então você tem, ok? Você pode imaginar que você dividiu o caminho em dois, esse aqui é igual a esse, né? Tá certo? Então, o total vale 0, né? Então, B equivalente a C, fácil também. Então, o que eu tenho que provar... Isso aqui é fácil também. Então, tem que provar que C implica A, ou B, né? Tá certo? Implica A. Ok, então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que definir uma função, eu vou supor o C. O C me diz que a integral do ômega num caminho não depende do caminho, tá certo? Então, eu vou supor aqui que o U é conexo. Né? Então, se o conjunto é conexo, eu digo o seguinte, vou ter um lema aí, que diz o seguinte, dados Z0 e Z1 pertencentes a U, existe um caminho poligonal em U
gama ligando Z0 a Z1. Eu posso supor que os segmentos do caminho são, por exemplo, paralelos aos eixos coordenados. Então, a poligonal, vou lembrar o que é uma poligonal. É uma curva contínua formada de segmentos de reta, tá certo? Quer dizer, segmento ligando, você tem dois pontos em C, né? Você tem um caminho, segmento ligando A a B, é uma coisa parametrizada assim, né? Certo? Para t igual a 0 vale A, para t igual a 1 vale B, tá? Ok? Então esse caminho eu denoto dessa maneira aqui, tá certo? Esse caminho parametrizado de 0 a 1 aqui, que é o segmento. E uma curva gama poligonal, se ela for uma disjunção finita, tá? Ela for uma disjunção finita, gama 1, gama n, de tá? Pode botar até assim. O gama j seria 1aj menos 1 aj, certo? Ok? Então essa aqui liga o A0 ao A1, a seguinte liga o A1 ao A2 e assim sucessivamente, certo? E poligonal vai ser com lados paralelos, os segmentos do caminho são paralelos aos eixos se esses segmentos aqui são horizontais ou verticais, certo? Todos eles, ok? Então, demonstração desse lema, bem simples. Você fixa o Z0, fixo, né? E você chama de V, conjunto dos Z pertencentes a U, tais que existe um caminho poligonal, né? Com lados paralelos aos eixos, tá certo? Não vou escrever tudo para não. Com lados paralelos aos eixos, ligando Z0 a Z. Tá certo? Ok? Então, chama esse conjunto aí de V. Então, o que acontece é que esse conjunto ele vai ser aberto e fechado em U, tá certo? V aberto e fechado em U, e como U é conexo, né? Supondo que U é conexo, então o V é igual a U, certo? Ok? Então a demonstração é bem simples, porque o caso particular de conjunto que satisfaz isso são os conjuntos convexos, né? Conjunto convexo, por definição, é um conjunto em que, dados dois pontos, o segmento está contido nele. Então você tem os discos, né? Os discos são conjuntos convexos. Todo aberto, todo ponto tem um disco centrado nesse ponto, certo? Então esse V aqui, ele contém, você tem um ponto Z0 aqui, ele contém pelo menos um disco, né? O V contém um disco que está contido no U, tá certo? Qualquer disco contido no U, com centro Z0, ele contém. Agora, digamos que você tenha um outro ponto do Z aqui, Z'. Né? Então, por definição,
por definição, existe um caminho em U, né, que liga Z0 a Z1, tá certo? Caminho poligonal. Aí esse Z1 aqui tem um disco com certo Z1 contido em U. Então, qualquer ponto desse disco pode ser ligado ao Z1 por uma poligonal ou assim, não, uma poligonal com lados paralelos aos eixos, certo? Qualquer ponto desse disco. Então, esse disco aqui está contido em V, logo V é aberto, ok? Pela mesma razão, se você pega o U menos V, também é aberto, tá certo? O menos V também é aberto, porque se você tem um ponto que Z1 que não está contido em V, não? Então, você pega esse disco aqui contido em U, tá certo? Você não pode ligar o Z0 a nenhum ponto desse disco. Se você pudesse ligar, você ligaria o Z1 também. Contradição. Então, tanto o V quanto o U menos V são abertos. Então, o V é aberto e fechado em U, tá certo? Ok, então, prova o lema, tá certo? Bom, então, com isso aí, a gente pode agora definir, supondo que o é conexo, tá certo? Vou supor que o é conexo. Então, eu posso, usando o C, eu posso definir uma F de U em C, colocando F de Z, integral de ômega, em gama, onde gama é um caminho daquele poligonal, né? Tá? A Z, né? Z0 a Z. Tá? Um caminho poligonal ligando Z0 a Z. Ok? Então, o que a gente tem que provar agora, essa função está bem definida, porque se você fixa o Z, sempre existe um caminho, tá certo? E, por outro lado, se tem dois caminhos, pela hipótese C, não depende do caminho, então a função está bem definida, tá certo? Então, agora, o problema é provar que a df é igual a ômega, tá? Então, isso é fácil, porque, digamos que você tem o f de um certo Z1, né? Então, isso aqui é a integral de ômega em gama 1. Gama 1, caminho ligando Z0 a Z1. Vamos simbolizar assim, tá certo? Ligando Z0 a Z1. Bom, agora, se você pega, vamos fazer agora Z1 mais X. Quer dizer, ou seja, X real. Eu quero calcular o df de X. Tá certo? E quero provar que é a primeira componente da ômega aqui, né? Tá certo? Ok? Então, eu vou pegar o Z1 aqui e vou pegar um disco aqui contido em U, tá certo? E vou pegar aqui, eu quero calcular o df de X. Então, eu vou pegar esse disco de raio R e pego aqui um segmento ligando Z1 a Z1 mais X. Tá certo? Onde X é menor que o raio desse disco aqui. Tá certo? Ok, então... Então, eu quero calcular f de Z1 mais X menos f de Z1 sobre X. Certo? Para calcular a derivada parcial com respeito a X. Então, isso aqui é a integral. É 1 sobre X, integral de ômega no gama 1
certo? Menos integral de ômega gama 1, tá certo? Gama 1 é aquele caminho que liga o Z0 ao Z1. E esse aqui é o segmento de reta que liga Z1 ao Z1 mais X. Então, isso aqui fica igual, pela propriedade de que a integral aqui é a integral gama 1 mais a integral nesse. Simplifica a integral nesse, então fica 1 sobre x, integral de ômega, Z1 mais x, tá certo? Então, isso aqui então, a forma ômega é a dx mais b dy. Esse caminho aqui, né, esse caminho, ele é parametrizado assim, né? T é T Z1 mais x mais 1 menos T Z1, né? Então, a derivada dele, com respeito a T, né? Vou chamar de alfa de T isso aqui. A derivada dele com respeito a T é x, constante igual a x, certo? Porque aqui fica Z1 mais x menos Z1, então é x. Então, isso aqui fica 1 sobre x, integral de 0 a 1, T Z1 mais x mais 1 menos T Z1, não é isso? Agora aqui aparece x dt, certo? Aí corta aqui, tá? Então, quando você faz o G1, o x tender a zero, isso aqui tende para A de G1, quando o x tende a zero, tá certo? Tende uniformemente, então, tá ok? Tende uniformemente para A de Z1. Então, essa integral aqui tende para A de Z1, tá certo? Então, o A de Z1 é o df dx. É o A, né? E, analogamente, o df dy é o B, certo? Então, está aprovado esse teorema aí. Ok. Tá, então, agora vem uma parte aí que vai ser integração. A gente vai ver na próxima aula, a gente continua, vou parar por aqui. Tá? Vamos ver se na próxima aula eu dou mais uma lista de exercícios aí. Tá bom? O monitor já marcou.